Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo, aquele podcast que leva para as nossas pacientes todos os esclarecimentos, tira todas as dúvidas e, principalmente, tira aquele medo de se realizar uma cirurgia plástica. Hoje nós recebemos aqui a doutora Mirelle, psiquiatra, que vai hoje bater um papo aqui comigo sobre várias doenças que estão relacionadas aí entre psiquiatria e cirurgia plástica. Seja bem-vinda, doutora Mirelle. Eu vou pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer. Obrigada, Suelen. Eu sou psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, fiz mestrado e doutorado na Unifesp e agora eu coordeno um ambulatório de transtornos alimentares na Santa Casa de São Paulo. Sou coordenadora também de uma clínica particular chamada Unitrata, onde somos especialistas também no tratamento de pacientes com transtornos alimentares. Que bom, Mirelle. É bom o pessoal te conhecer, porque hoje é uma especialidade que as pacientes, muitas vezes, antigamente, né, tinha muito receio, mas hoje eu acho que está todo mundo entendendo que a psiquiatria é algo aí primordial para que a gente, né, tenha todo o equilíbrio possível, principalmente associado à cirurgia plástica. Então, eu vou começar com uma pergunta. O que é a imagem corporal? Muito interessante a sua pergunta, Sueli, porque a imagem corporal, quando você escuta falar a primeira vez, você pensa que é um conceito objetivo. Então, a imagem parece uma coisa que todo mundo vê igual. Mas quando a gente fala de imagem corporal, a gente sabe que é um conceito complexo, que ele mistura não só aquilo que a gente percebe através da visão, mas também como a gente constrói essa imagem no nosso cérebro. Então, quando a gente olha no espelho, quando a gente se vê, a gente compara aquilo que a gente está vendo com aquilo que a gente imagina que deveria existir. Então, a gente se compara o tempo inteiro com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente vê nas redes sociais. Então, a imagem corporal, ela está aliada, além daquilo que a gente percebe, com o que a gente pensa e sente em relação à própria imagem. Nossa, isso é tão importante, né? Porque a gente acaba pegando muito isso no consultório. Hoje, com as redes sociais, aí é variada as comparações, né? Paciente se compara com uma celebridade, se compara com um familiar, então isso está cada vez mais difícil. E o que é a distorção dessa imagem? A distorção da imagem corporal, ela acontece quando aquilo que você vê não é compatível com uma realidade. Então, muitas vezes, em alguns pacientes, elas, de uma certa forma, elas veem um defeito, uma coisa que elas não gostariam de ter como algo muito intensificado, exagerado. Isso acontece muito nos transtornos alimentares, porque naturalmente existe um excesso de preocupação com a aparência, com a forma física. Que legal, gente. Isso é tão importante, né? Porque acontece muito, né? A gente falam-se pouco desse assunto, né, Mirelle? E hoje a gente pode, né, explanar isso para chegar essa informação para o paciente. E em relação a isso, como é que são esses transtornos alimentares? Então, a gente tem 3 grandes transtornos alimentares e todos eles estão, de alguma forma, relacionados com esse excesso de preocupação com a imagem corporal. Na anorexia, isso acontece de uma maneira tão intensa, que acarreta, como eu falei para vocês, nessa distorção. Então, a menina, ela tem uma restrição alimentar muito severa, ela perde bastante peso, ela começa a ter, inclusive, comprometimentos físicos e clínicos por conta desse baixo peso, mas ela continua se vendo gorda no espelho. Então, normalmente você coloca no Google anorexia nervosa, você vê aquelas imagens da menina muito magra, que olha no espelho e tem a sensação de que ela continua gorda. Então, é isso que a gente fala, então, de uma distorção severa, extrema, né? Porque elas chegam a morrer, mas continuam pensando ou sentindo que estão acima do peso. Na bulimia nervosa, essas meninas, elas não têm uma distorção tão grande, né? Elas têm uma crítica mais adequada em relação à própria imagem corporal, mas isso ocupa uma parte tão expressiva da própria vida que elas vivem em função de conseguir uma imagem que façam elas se sentirem bem. O que acontece? Acaba que em momentos em que elas perdem o controle, elas comem, né, numa quantidade exagerada, no que a gente chama de compulsão alimentar, e aí para não ter, né, afetado essa vontade que elas têm de ter uma imagem adequada, elas, de alguma forma, tentam se livrar daquele excesso de comida. Então, a principal forma é realmente provocando vômito. Nossa. Então, elas vivem em função dessa imagem corporal. Nas pacientes com transtorno de compulsão alimentar, apesar delas não adotarem práticas tão prejudiciais, elas, de alguma forma, passam a vida inteira preocupadas também
com a questão da própria imagem. Então, a vida vai, assim, se desenrolando em função de perder peso ou de preocupação em relação à imagem corporal. E muitas vezes isso acaba sendo um gatilho para elas continuarem tendo os episódios de compulsão alimentar. Nossa, isso é tão importante, porque a gente vê tanto caso de anorexia, né? Acho que tem um caso aí de uma modelo, né, que chegou a falecer. Então, esses transtornos é importante, né? Chegar essa informação para o paciente ele ficar, né, ciente dos perigos disso, né? Dos perigos. E me fala uma coisa, as redes sociais, qual que é a importância? Porque hoje está tudo muito exposto, né? Sim, como eu falei para você, né, a construção que a gente faz de uma imagem corporal adequada, né, legal, que faz você se sentir bem, ela parte um pouco dessa ideia de comparação. Antigamente você se comparava com a sua família, com seus vizinhos, no máximo com as pessoas que você via na revista. Sim. Hoje as redes sociais, elas de uma certa forma, elas amplificaram esses métodos de comparação. Elas, na verdade, elas funcionam a partir dessa comparação. Então a gente tem um universo enorme de comparação o tempo inteiro. E o principal risco, a principal preocupação é que na rede social a gente se compara com imagens que não são verdadeiras. Além de ser um recorte, né, da vida de cada um, você só vai publicar uma foto em que você se sinta bonita. Sim. Então, isso não condiz com o seu A dia realidade, inteiro. sim. Com a realidade. E, além disso, o que a gente percebe também nas redes sociais? O uso indiscriminado, excessivo de filtros. Sim. Então, você também não vai se colocar só no seu melhor momento. Você vai modificar a maneira como você, de fato, é, para você aparentar, né, ou chamar a atenção das outras pessoas. Isso vai criando um universo meio fantasioso, em que as pessoas elas estão o tempo inteiro insatisfeitas porque elas nunca vão chegar perto daquilo que elas vão ver ali o tempo inteiro na rede social. Nossa, isso é importante. E em relação à cirurgia plástica, como que você pode fazer esse link? A cirurgia plástica, eu acho que é um universo em que você precisa ter bastante cuidado. Eu acho que, né, vocês como cirurgiões plásticos precisam estar atentos na hora que vão avaliar os pacientes, se aquilo faz parte, né, de uma vontade genuína de ter alguma parte do corpo melhorada, vamos dizer assim, ou se o paciente, na verdade, ele traz para a cirurgia plástica uma grande insatisfação, um grande sofrimento, que você, né, acho que melhor do que eu, vai percebendo que não resolve com uma cirurgia plástica. Sim. Então, se a pessoa não olha para dentro, ela não entende esses sentimentos, né, os pensamentos que tem em relação à própria pessoa e ao próprio corpo, a cirurgia plástica ela não vai resolver. E a tendência é você ir buscando outras e outras e permanece em sofrimento. E aí a paciente, ela opera uma vez, né? Ela não satisfeita, mesmo, né, sendo um resultado ali bom, ótimo muitas vezes, ela busca mais uma cirurgia. Se você muitas vezes, nós como cirurgiões, né, falamos, não vamos mais operar, né, não tem mais como te operar por pele, tudo, ela procura um outro profissional, e a gente sabe que ela sempre vai achar um outro profissional aí que vai fazer, mas na verdade a busca não é essa, né, a busca é lá dentro, né, então por isso que é importante a paciente também buscar esse outro lado. Hoje, né, acho que a maioria de nós cirurgiões plásticos, nós pedimos, dependendo do comportamento da paciente, é sempre indicado encaminhar para vocês, né, para o psiquiatra avaliar e auxiliar, não só, né, nós, como também o paciente, né, para que a gente consiga chegar a um resultado positivo, tanto dentro quanto fora, porque aí sim ela vai ficar satisfeita, né. E como que é o transtorno dismórfico corporal? O transtorno dismórfico corporal acontece quando a pessoa também tem uma distorção, mas diferente da anorexia, por exemplo, que ela se vê inteira de uma maneira diferente, então ela sempre se vê com o geral do corpo dela acima, né, do que é na realidade, ela tem lugares específicos. Então, ela às vezes tem uma distorção, por exemplo, do nariz. Então, ela vê o nariz de uma certa forma que não condiz com a realidade, ou muito exagerado, ou muito pequeno, e aí partes específicas do corpo, que não tem a ver com essa forma global, né? Então, se sentir magro ou gordo. São geralmente partes específicas do corpo. E aí, justamente, ela vai buscar o cirurgião plástico para tentar consertar essa parte específica. Se você entende, né, que no discurso dela,
o que a incomoda, não condiz com a realidade, então também o mais recomendado é você encaminhar para um psiquiatra, alguém que vá, né, dar esse diagnóstico e poder acompanhar essa paciente E mesmo adequadamente. depois de operar essa paciente, né? Porque às vezes a gente opera a paciente tem um bom resultado, mas ela insiste que não é um bom resultado, né? Porque é como você falou, ela está com uma visão distorcida, né? Mas é muito difícil a gente falar isso para a paciente, né? Falar para ela que a gente vai encaminhar para um psiquiatra, ela pode imaginar aí, né? Um preconceito, tem todo um preconceito nessa área sua, né? Como é que vocês nos dão uma dica, assim, para a gente poder não indicar, encaminhar vocês de uma forma mais sutil? Tem uma dica aí para nos dar? Olha, é difícil, acho que passar para essa paciente, né, que a intenção é que ela não só fique satisfeita com a própria cirurgia, mas que ela procure melhorar a qualidade de vida, que você identifica ali que ela precisa resolver outras questões para além do aspecto físico. E quando que eu devo me preocupar, né? Eu devo ficar atenta com essa preocupação excessiva, né? Com a estética. Eu acho que quando você vai percebendo que, né, faz uma intervenção que você julga necessária e aquilo não é suficiente, o paciente traz aquilo de uma maneira repetida e você vai percebendo uma angústia. Então, a paciente passa a colocar na cirurgia plástica um excesso de expectativa. A minha vida vai ser diferente, tudo vai mudar, né, esse ideal que as pessoas às vezes têm em cima da magreza e da beleza, como sendo ali uma resolução para todos os problemas. Então, se você identifica essa angústia, esse sofrimento em relação à própria aparência, eu acho que já seria o motivo de uma pessoa ficar atenta. Se isso permanece, né, numa frequência muito grande, ocupa a maior parte do dia, prejudica ela na sua interação social, nas suas atividades profissionais, acho que seria legal uma avaliação, então, com um psiquiatra. E a gente consegue tratamento para tudo isso? Existe, né? Não só vocês, medicações, terapia, o que vocês têm de tratamento? Nós temos tratamento sim, né? Os transtornos alimentares têm desenvolvido bastante em relação às intervenções, mas o que eu costumo falar é que é muito importante também para as pacientes terem essa ideia que o tratamento não é milagroso, não é um remédio que você vai tomar e no outro dia você vai acordar muito bem. Então, muitas vezes, você vê, né, um processo de um período bastante prolongado. Às vezes, a gente lida muito com paciente que passou a vida inteira com esse tipo de problema. Então, desde a adolescência, começa ali uma insatisfação que vai intensificando, somam-se ali a vários episódios depressivos ao longo da vida inteira. Então, quando ela vai procurar tratamento, ela precisa entender, primeiro, que ela precisa se dedicar a esse tratamento. Então, o remédio, ele vai ajudar com vários dos sintomas, a gente consegue um controle sintomático, mas que ela vai precisar trabalhar também as questões mais profundas, né? Então, Sim. como foram construídas essas crenças, trabalhar esses pensamentos, né, que às vezes estão ali enraizados, as emoções, como lidar com os gatilhos, e, para além disso, poder também fazer mudanças que a gente chama, né, derivadas desse processo psicoterápico no comportamento. Então, é todo um processo. Você muda o pensamento, né, passa a ter uma crítica maior em relação às emoções, e daí você consegue começar a mudar o comportamento também em função dessas mudanças. É uma coisa de dentro para fora mesmo, né? Por exemplo, posso citar aqui N exemplos para vocês, meu e de outros cirurgiões, mas, por exemplo, a paciente, ela operou e depois ela passou, né, por todo o período, aí de um ano, geralmente a gente libera a paciente de alta após um ano da cirurgia, e essa paciente fica um tempo, né, ausente. E depois ela volta de uma forma mais, né, incisiva, digamos, né? Talvez buscando chegar até você por redes sociais, talvez buscando chegar até você, né, por outros meios, né, de talvez chamar a atenção falando mal, né, tecendo críticas, né, exageradas. O que a gente pode identificar nessa paciente? Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho a expectativa do paciente em relação a essa intervenção, a esse procedimento, né? Muitas vezes a gente vê os pacientes, até na imprensa em geral, chegar num consultório, né, de cirurgia plástica
querendo um resultado que não tem a ver com ele. Então coloca lá, né, o rosto de uma pessoa famosa, às vezes até de alguém, o corpo, né, alguma parte do corpo relacionada a alguém da família. Sim. Mas cada estrutura corporal, ela tem a sua, né, a sua nuance, a sua individualidade. Então eu acho que desmistificar um pouquinho e já começar no pré-operatório, explicando para o paciente, né, qual que é a intenção, qual é o resultado esperado. Eu acho que conscientizar também que nem sempre, mesmo aquilo que é esperado, existe ali uma chance de não ficar do jeito que ela gostaria. Acho que alertar um pouco o paciente em relação a isso. E quando você percebe realmente que o paciente ali é muito disfuncional, né, ele tem ali uma expectativa muito exagerada, acho que talvez isso que a gente conversou mesmo. Encaminha para um colega antes, tenta trabalhar um pouco melhor essa expectativa para fazer uma cirurgia num momento em que a intervenção, ela, né, seja recebida de uma forma diferente. É importante isso. A gente precisa trabalhar, precisamos trabalhar juntos, né? Para que o paciente se sinta melhor, para que o resultado seja um resultado mais efetivo, né? E para quem está querendo, né? Para quem está assistindo a gente aqui, são os pacientes, para quem está querendo se programar, fazer uma cirurgia plástica, qual que é as recomendações que você daria? Eu acho que pensar, né, bastante naquilo que você entende como sendo algo para melhorar a sua, né, sua autoestima, sua relação ali com o mundo, com as pessoas à sua volta, mas não deixar isso se tornar a única fonte, né, a única maneira de você se sentir bem com você mesma. Eu acho que sempre, né, pensar que existem outros valores, né, associados a isso. Eu acho que tem que pensar a cirurgia plástica como algo a mais, algo que vai fazer, né, você poder expandir as suas potencialidades e não entender aquilo como um fim, né? Que aquilo ali vai resolver a sua vida. Vai resolver todos os seus problemas. Eu acho que isso acontece muito porque a paciente, além da expectativa alta, ela acha que a cirurgia plástica muitas vezes vai salvar o casamento, a cirurgia plástica muitas vezes vai salvar o trabalho, te tirar da depressão. E um leve percurso, né, que seja um leve ponto que abriu, aquilo vira um transtorno gigantesco, porque a expectativa dela, né, tá que aquilo ali vai resolver tudo. Sim. Então, a gente acaba tendo muito esses embates, porque é muito difícil, né? Às vezes a paciente não tem informação, que é o que a gente pretende fazer aqui, né? A informação necessária para saber, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, talvez eu não esteja, né, vendo o outro lado ou colocando a minha expectativa todinha nessa cirurgia que vai resolver todos os meus problemas. E em relação aos transtornos alimentares, tem prevenção, por exemplo, né, a gente que tem filho, né, que tem todo esse cuidado, o que é importante? Existem alguns programas de prevenção, né, muito direcionados ao público mais jovem, inclusive, né, adolescentes, que são os que mais sofrem com os transtornos alimentares, é onde, em geral, acontece, que visa, né, principalmente, então, desenvolver autoestima, estimular ali os contatos sociais, fazer com que esse adolescente, como a gente está falando aqui em relação aos pacientes também, pense para além da imagem, para além da aparência, né? Então, comer bem é para ser garantido, não porque você tem ali como fim exclusivo uma questão estética. Comer bem deve ser, né, adquirido, deve ser uma prática em si, uma coisa educada, ensinada, para você ter saúde. Sim. Então, atividade física é importante também, movimentar o corpo, né, pensar na funcionalidade do seu corpo, não apenas para você ter um corpo para mostrar para outras pessoas. Então, os programas de prevenção, em geral, eles tentam desenvolver um pouco essas ideias. Então, estimular uma alimentação saudável, uma prática de exercício regulares e uma autoestima corporal. Então, você se sentir bem com o seu corpo. Você pode até querer mudar algumas coisas, né? Tentar buscar de uma maneira diferente. Mas não acreditar que aquilo, né, como a gente está conversando aqui, vai mudar a sua vida, vai fazer com que você seja uma pessoa melhor ou pior, alguma coisa assim. Mas, pelo contrário, vai te trazer mais qualidade de vida. Sim. Hoje a gente vê muito essa exposição, né, do corpo perfeito, mas a gente tem um outro lado também, né? Hoje a gente sabe que tem blogueiras aí que divulgam, estão acima do peso, mas divulgam aquilo ali como sendo uma coisa normal. Você está recebendo muito esse tipo de paciente no consultório, que fica assim meio confuso com essas redes sociais. Uma hora é o corpo perfeito, outra hora não, vamos aceitar o seu corpo. E aí a doença é esquecida, né? Eu acho que tem uma grande, né, confusão até, e às vezes até um certo conflito, né, em entender que você aceitar o seu corpo poderia ser uma apologia
a obesidade. Claro que a gente sabe como médicos, né, que a obesidade é uma doença, ela traz grandes riscos para a saúde. O que a gente percebe, né, no dia a dia é que o que existe bastante é o que a gente chama de estigma do peso corporal. Então, ao considerar que o obeso, né, é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que, né, não gosta de trabalhar, é uma pessoa, a gente tem várias pesquisas que começam a trazer muita negatividade em relação à pessoa obesa, mas isso não ajuda a pessoa obesa a melhorar a sua saúde, pelo contrário, vai deixando ela ainda mais sem recursos, né, sem vontade, ou muitas vezes vai impactando negativamente, se somando aos prejuízos que ela já tem pela questão da obesidade. Então, quando a gente fala em aceitação corporal, quando a gente, né, promove as questões da diversidade, é para que aquela pessoa, ela consiga, né, aceitar, entender o corpo que ela tem e a partir de uma visão positiva, ela consiga buscar melhores recursos para a sua própria saúde. Então, não significa que porque a pessoa é obesa, ela não vai procurar se alimentar melhor, ela não vai procurar fazer atividades físicas regulares. Mas acho que tirar um pouco essa carga negativa, sabe? Que em vez de colocar as pessoas obesas para cima, né? Para cima, vai deixando elas para baixo e isso vai piorando ainda mais o panorama da obesidade no Brasil e no mundo inteiro, né? Porque apesar desse monte de remédio, recursos, né, para emagrecimento, a gente percebe, né, epidemiologicamente, que os números de obesidade elas só crescem. Aproveitando essa citação de remédios aí, a gente sabe que hoje há um uso indiscriminado, né, de medicações para emagrecer. Isso já é uma rotina, mas estamos tendo agora, né, uma onda aí de usar os medicamentos para TDAH, né? Também. Para emagrecimento. Você está pegando muito isso no consultório? O que pode causar uma paciente que não tem TDAH começar a fazer o uso dessas medicações para emagrecer? Isso pode causar alguma coisa? Sim, isso pode trazer grandes repercussões para a saúde dela. O que existe é que, né, tem um remédio bastante conhecido para TDAH, que ele também é utilizado para episódios de compulsão alimentar. Mas tem pessoas que estão usando para além da compulsão e do TDAH. Então, eles passam a usar, né, indiscriminadamente. Existe o potencial, inclusive, de dependência, existe o potencial de interferir na saúde, né? Pessoas, por exemplo, com alterações cardíacas não podem usar alguns remédios. Então, você tem que ter um cuidado muito intenso em relação ao uso de qualquer remédio, na verdade. Eu acho que a principal coisa hoje é informação, né? O principal ponto hoje é a informação que a gente possa levar para os pacientes. Eu vou pedir para você deixar suas considerações finais para os nossos pacientes e pedir para você deixar sua rede social da clínica, para todo mundo aí te seguir e te acompanhar. Tá ótimo. Então, minha mensagem para vocês que estão pensando em fazer uma cirurgia plástica, escolham, né, se informem a respeito da intervenção que vocês vão fazer. Eu acho que buscar, né, se sentir melhor com o seu corpo é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem muitos recursos hoje em dia para isso, mas avaliem cuidadosamente, tenham cuidado e vejam para além da estética, para além da questão da aparência, como que vocês se sentem com vocês mesmos como um todo. Então, minha rede social, meu Instagram é @doutora Mirelle Almeida e a clínica é @unitrata. Espero vocês lá e compartilharei algumas informações importantes sempre também com vocês por lá. Mirelle, eu queria te agradecer, tá, por aceitar o nosso convite, por vir aqui fazer esse bate-papo, né, desse assunto tão importante, da sua especialidade, com a especialidade tão importante que tem tanto preconceito, né? Eu acho que é bom, né, eu sempre falo, eu tenho meu psiquiatra, eu tenho minha terapeuta, eu acho que se você tiver essa condição, tenha, porque hoje a gente vive num mundo aí cheio de informação, cheio de conflito, então acho que esse apoio é sempre importante. Gente, ela é muito calma, muito tranquila, vocês vão adorar ela. Obrigada por ter vindo aqui, tá? Pessoal, a gente finaliza mais um episódio desse podcast Plástica Sem Medo e até a próxima.